Olá, doutores e doutoras. Vamos começar aqui agora com a nossa segunda aula aqui, que é sobre o sistema nervoso central, certo? E também sobre o periférico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Basicamente, ele está falando que o encéfalo, o sistema nervoso central, ele é composto por quê? Pelo encéfalo e pela medula espinhal. A medula espinhal é somente medula espinhal. Já o encéfalo, ele é dividido em 3 divisões aqui, ó, que está escrito. Não está escrito cérebro, certo? Mas o telencéfalo com diencéfalo forma o cérebro. E aqui no tronco encefálico nós temos o mesencéfalo, ponte e bulbo. E a terceira divisão, cerebelo. Então, em resumo, cérebro, tronco encefálico e cerebelo, certo? Ele fala que quando nascemos é só 400 gramas o peso e depois passa a ser 1.400. E é somente 2% do nosso peso corporal. E basicamente ele fala que as nossas capacidades mentais elas não estão associadas com o tamanho do encéfalo, né? Então não é porque a pessoa é cearense que ela vai ser mais inteligente, não. Tem a ver, na verdade, com as complexidades dessas conexões entre esses neurônios que existem no encéfalo, certo? Então é a complexidade das ligações, basicamente. E nós temos a medula, que a medula a gente pensa que ela não tem um processamento em si. É como se ela fosse só um canal que liga os nervos até o encéfalo. Não. Aqui tem processamentos mais simples também, certo? Aqui também é sistema nervoso central. E aqui está dizendo, ó, tem funções extremamente importantes, como receber parte da informação sensorial sobre o mundo externo e realiza o processamento inicial desses inputs, ou seja, recebe a informação e tem um processamento já na medula. Diversos tipos, porque o que? O processamento em si dessa informação, essa cognição, etc., mas essa maior complexidade de processamento é no sistema nervoso central, certo? E também a medula espinhal vai transportar informação motora, que abastece os músculos voluntários, ou seja, tanto recebe informação que leva ao encéfalo, como também leva informação motora, né? Ou seja, os inputs e os outputs, os sinais sensitivos e os sinais motores, certo? Ele participa diretamente do controle do movimento corporal. Tem um papel direto na regulação das funções viscerais, atua como um condutor para o fluxo longitudinal de informação do e para o encéfalo. Ele fala aqui nesse azulzinho, ó, que ele tem um papel direto na regulação das funções viscerais. A gente vai ver um pouco mais à frente que tem somático, visceral, etc, etc. Tem várias regiões e grupos de órgãos diferentes, por nervos diferentes, sistemas diferentes, que vai ter basicamente complexidades diferentes. Mas o que eu estou querendo dizer é basicamente que tem funções que vai chegar um nervo aferente na medula e na medula mesmo faz um processamento e de lá sai o resultado, ou seja, sai alguma ordem pelos nervos eferentes. De novo, vem sensitivo, entra na medula, processado e sai eferente. Sem passar pelo encéfalo, sim, sem passar pelo encéfalo, que são coisas mais simples e involuntárias, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? Vamos começar pelo cérebro. O cérebro, ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, certo? E o telencéfalo, basicamente, é a parte mais cortical. Cortical, gente, o que significa? Mais externa, mais superficial, certo? E vai ser dividido em hemisférios, né? Nós sabemos que tem hemisférios. Aqui nós vemos... Aqui essa imagem de cima dá pra ver os 2 hemisférios
de uma maneira mais simples, certo? Hemisfério esquerdo e direito. E nós temos nesse telencéfalo uma substância cinzenta. Substância cinzenta significa o quê? Uma junção de corpos dos neurônios. E mais para dentro nós temos aqui, ó, o diencéfalo. O diencéfalo já vai ser uma substância aqui ao redor, né, mas essa parte mais interior do cérebro vai ser uma substância branca. Substância branca quer dizer o quê? Axônios. Axônios desses neurônios. E onde estão os corpos desses axônios? Nas regiões de massa cinzenta. É só a parte cortical mais externa que vai ter a substância cinzenta? Não. Também tem regiões mais internas aqui que vai ter presença de substância cinzenta, mas ela é mais predominantemente no córtex, na parte externa, certo? Nós temos aqui... Sim, e esse telencéfalo é dividido em alguns lóbulos que a gente vai ver um pouco mais à frente. E o diencéfalo, ele é dividido em quê, então? Tálamo, hipotálamo, subtálamo, os tálamos da vida. E a gente vai ver aqui os hemisférios, né? Os hemisférios, o esquerdo e direito, né, a divisão cerebral de esquerda e direito, eles são quase imagens espelhadas um do outro. Só que tem uma assimetria, ou seja, tem uma diferença em relação à função que um lado vai desempenhar. Mais pra frente ele vai falar, certo? Mas basicamente, o córtex cerebral, ele é dividido em giros e sulcos. O que é giro, gente? Giro é uma protuberância, tá? É um morrinho. Aqui eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Eu vou riscar onde é que está o giro, ó. Aqui é um giro. E onde é que está os sulcos? Os sulcos são essas valas, literalmente sulcos. De laranja ou tamarindo? Não, gente, por favor, né? Maturidade. E nessa divisão a gente vai ter alguns giros que vão ser muito importantes, certo? Aliás, os sulcos também são chamados de fissuras, tá? E nós temos aqui, basicamente, vamos logo aqui para as fissuras principais, tá? As fissuras principais que nós temos, ou sulcos, é a lateral. Nós temos também o sulco central. E nós temos sulco parietoccipital. E nós temos uma fissura longitudinal, tá? Que ela vai dividir em dois hemisférios. Certo? E basicamente, esses sulcos aqui, que são os principais, vai fazer a divisão de lobos. Que lobos, basicamente, gente, são essas divisões que vocês estão vendo aqui. Que tem o que neles? Sulcos e giros, tá? E cada giro aqui vai ter a sua função designada para tal função, entendeu? Por exemplo, aqui a gente vai ver mais na frente que tem a ver com a inicialização motora. Já esses outros aqui, occipital, por exemplo, vai ter mais a ver com a questão de visão. Você vê e reconhece alguma coisa, certo? Mas basicamente, gente, a gente vai ter o lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o temporal. A gente tem também uma divisão chamada lobo límbico. O lobo límbico, ele é como se pegasse parte de alguns lóbulos. Se eu não me engano, ele só não pega parte do occipital, mas basicamente ele pega boa parte do temporal, do parietal e parte do frontal também. Mas basicamente esse lobo límbico vai pegar muita substância cinzenta, até uma substância cinzenta que adentra um pouco no cérebro, entendeu? Então nós podemos dizer que o lobo límbico, ele vai ser, tem uma parte dele que é mais interna, que vai ser composto por
matéria, por substância cinzenta, tá bom? Então, basicamente, esse lobo vai ser dividido. Eu vou fazer uma pergunta, gente. Pode estar na prova, né? O sulco central divide o lobo parietal do frontal. Verdadeiro, tá aqui o sulco central dividindo eles. O sulco lateral vai dividir o lobo temporal do frontal e parietal. Sim. E o sulco parietoccipital, que o nome já é um pouco mais intuitivo, vai dividir o quê? Lobo occipital com parietal, certo? Mas basicamente todos eles são de fato, né? Intuitivos. E aqui tem esses dois principais giros, gente. Esse aqui é o giro pré-central, porque vem antes do sulco pré-central, né? Fazendo uma seta aqui, ó. Esse giro vem antes do sulco central, então é pré-central. E esse outro giro vem depois do sulco central, então é um sulco pós-central. Então é um giro pós-central, certo? E vamos ler um pouco aqui para ajustar mais as ideias e para guiar a gente nisso, né? O lobo frontal, gente, ele vai ser responsável pelo quê? Vamos ler aqui que ele tá para nos guiar direitinho. Ele vai ser responsável pelas áreas motoras primárias. Isso significa inicialização do movimento, decisão de inicializar algum movimento. As áreas nas superfícies laterais e mediais são essenciais não só para regular a atividade motora ou comportamento voluntário, mas também inicializar o comportamento motor. Ou seja, está falando o quê? Decidir quais movimentos nós devemos realizar. Essa é a região, esse é o lobo, que é composto por vários giros, que nós vamos ver um pouco mais sobre os giros depois. Aspectos expressivos ou motores da linguagem. Isso aqui é muito importante, gente. São processados na superfície lateral do lobo frontal, sobretudo no hemisfério dominante. Então, a linguagem vai ter, aspectos expressivos, motores da linguagem. A linguagem a gente expressa e a gente entende. Aqui no lobo frontal, aqui no disparador, ele está falando sobre aspectos expressivos. Aquilo que nós produzimos de linguagem, não do que nós entendemos. É outro lobo que vai mostrar um pouco mais sobre isso, tá? Mas em resumo, é isso. Essas são as duas principais informações, que ele atua nas áreas motoras primárias, decidindo inicializar o movimento, e nos aspectos expressivos da linguagem, ou motores da linguagem, né? E essa região vai ser chamada de quê? Vamos lá. Na área motora da fala, que é chamada área Broca. A área Broca é isso, gente. A área que vai ter esses aspectos, essas expressões da linguagem. Geralmente, a linguagem ela vai estar no lobo, no hemisfério cerebral esquerdo. Aqui ele fala, sobretudo, no hemisfério dominante, mas se por acaso a pessoa for destra, que o dominante vai ser o esquerdo, então tudo certo, tá? Essa informação tá certa. Normalmente, o responsável pela linguagem vai ser o esquerdo. Mas se a pessoa for canhota, o hemisfério principal, dominante dela, vai ser o direito. Mas ainda assim, há mais chances da linguagem estar no hemisfério esquerdo. Só que essas chances diminuíram, certo? Se eu não me engano, geralmente, quando você é destro, tem 90% de estar no esquerdo. E se você é canhoto, tem 70% de estar no esquerdo. Então, basicamente, é uma diferença. Mas, enfim. Ele também fala sobre... responsável por emoções, motivação, personalidade, iniciativa, julgamento, coisa que você faz muito, capacidade de concentração e inibições sociais. Uma área na superfície medial, o giro cíngulo, também é importante para modular aspectos emocionais do comportamento. Que giro a gente pode associar aqui no frontal com comportamento e emoção? Giro cíngulo. Agora para o lobo parietal. É importante na regulação das funções
somatosensoriais. Somato, gente, é de somito. Basicamente, associa com pele ou então músculo estriado esquelético, tá? Então a parte sensorial deles é separado do lobo frontal pelo sulco central. É tudo que a gente já falou. O giro pós-central, que é a região onde vai estar, o giro pós-central vai estar onde? No lobo parietal. Tá aqui ele, gente. Tá aqui o bonito. Giro pós-central. É a área somatosensorial primária do córtex, tá? O processamento e a percepção cortical inicial de tato, dor, posição do membro ocorre nos aspectos lateral. Ou seja, gente, tato, a gente vai sentir o que? Na pele. Dor no corpo todo. E posição dos membros, a gente vai ter noção de acordo com o nosso movimento. Então a gente está falando o quê? Sensitivo, porque é uma percepção, né? Mas a gente está falando também de quê? Somato. Somato sensorial. Intuitivo, gente. Intuitivo. Então depois de 2 horas fica intuitivo. Os aspectos receptivos ou sensoriais de linguagem também são processados nesse lobo, sobretudo no hemisfério dominante. Na área de Wernicke, ou seja, a gente está falando agora a gente falou de aspectos expressivos da linguagem, do que nós produzimos de linguagem. Agora nós estamos falando receptivo, o que nós entendemos, ouvimos de linguagem, tá? Certo? É mais sobre entendimento. Então, qual é a área? Wernicke. A terceira função principal desse lobo é o que? Vai envolver orientação e percepção espacial, incluindo autopercepção e a interação com o mundo. Gente, mesma coisa aqui. Nós sabemos essa questão de propriocepção, saber que você saber onde é que está localizado seu dedo mindinho, mesmo você de olhos fechados, tem a ver com movimento, tem a ver com as suas articulações, com seus músculos, certo? Seus músculos esqueléticos, somatos. Somatos vem o quê? Vem de somitos, que os somitos vão produzir os músculos esqueléticos. E sensorial, sensitivos, nós captamos, certo? E agora nós vamos para o lobo occipital. O occipital, ele é principal, a coisa dele é informação visual, gente. Tá bom? Acabou. Se você quiser, você lê um pouco mais, mas para resumir, para não ficar tão longo, informação visual. Ver e reconhecer esses objetos, porque não somente ver, vai ter a identificação do que você está vendo. Lobo temporal. Temporal, gente, está perto de quê? Do ouvido. Então, ó, informação auditiva. E o giro temporal superior é a área na qual nossa capacidade de ouvir e interpretar os sons é processada, certo? Se eu posso botar o peso em algum giro aqui para fazer essa informação de ouvir e interpretar os sons, giro temporal superior que está localizado no lobo temporal. Além disso, tem uma área da superfície lateral do lobo temporal que vai atuar na percepção da linguagem. De novo, aqui, percepção da linguagem. A mesma coisa que a gente estava vendo ali no parietal, certo? As áreas anteriores e mediais do lobo temporal são importantes em aspectos complexos da aprendizagem, memória e emoção. Então vocês veem que as funções dos lobos elas se misturam, porque o parietal também tinha percepção da linguagem. E o frontal também tinha a ver com emoção, certo? Mas eu não me lembro de ter visto nos outros sobre aprendizagem e memória, tá? Nesses de cima que eu me refiro. Porque aprendizagem e memória, se eu não me engano, já vai estar associado com o lobo límbico, que nós vamos ver agora, tá? O lobo límbico ele vai ter a participação de... Pronto, vamos ler. Além dos 4 lobos citados,
um anel de córtex na superfície medial, os giros cíngulo e parahipocampo, é normalmente chamado de lobo límbico, tá? Então, esses dois giros, um que está no frontal e outro que está no temporal, é que vão fazer parte desse lobo límbico, tá? Na verdade, não se trata de um pequeno lobo verdadeiro como os outros, mas que abrange partes do lobo frontal e parietal e temporal. Ou seja, aqui ele falou dos dois giros, mas não é somente isso, tá? Porque senão ele não estaria falando do parietal, tá? Então são esses três lobos que ele engloba, mas não engloba eles todos, obviamente, engloba partes de cada, certo? E aqui eu fiz uma pequena tabelinha para tentar diferenciar um pouco. Qualquer coisa tira um print, tá? É só uma questão aqui embaixo. Esse límbico tem uma diferença entre límbico e sistema límbico. Se eu não me engano, o sistema límbico ele vai ser um pouco mais abrangente. Tem um lobo límbico e abrange núcleos da base, se eu não me engano, enfim. E por que eu marquei isso? Porque basicamente é o que isso diz sobre o lobo límbico. Na verdade, o lobo límbico e o sistema límbico vai ter essa função: emoção, motivação, aprendizagem e memória, certo? Mas o que está escrito aqui sobre em relação a na verdade ele nem fala, né? Ele nem fala, mas basicamente, eu acho que ele fala em outro local. Mas basicamente é principalmente esses dois que o lobo límbico atua, emoção e memória. Mas também vai ter associada a motivação e aprendizagem, certo? E nós temos aqui, continuando, as estruturas profundas, gente. Tem umas estruturas mais profundas no cérebro que elas são de substâncias cinzentas, são chamadas de núcleos da base, tá? Olha aqui, a gente pode enxergar aqui um corte axial do cérebro com visão superior. Eita. Tá aqui. Onde basicamente vocês estão vendo algumas regiões mais escurinhas. Essas regiões mais escurinhas está associado aqui, ok, tem núcleos, tem núcleo de fato, corpos neuronais. Corpos neuronais é onde vai estar localizado o núcleo, porque não tem núcleo nos axônios, né? Então basicamente vai ter um processamento, tá? Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Então, vão ser chamados de calma aí. Além disso, podem ser encontrados núcleos de substância cinzenta em áreas profundas do cérebro, a saber, gânglios da base, que também é chamado de núcleos da base, né? E as estruturas do sistema límbico. Então, ou seja, se nós temos alguma substância cinzenta dentro, né, mais no interior do nosso cérebro, vai ser basicamente isso, os gânglios da base com sistema límbico, que o sistema límbico não é somente o lobo límbico, né? Tem núcleos, etc. Os gânglios da base, gente, é um grupo de núcleos que vão se interligar e conectar dentro do cérebro de encéfalo e vão até tão presentes também no tronco, no mesencéfalo. Os componentes do cérebro, dos gânglios da base, repousam profundamente nos hemisférios cerebrais e incluem os núcleos caudado e lenticular, putamen e globo pálido, junto com os núcleos do diencéfalo, núcleo subtalâmico e o mesencefálico, substância negra. Os gânglios da base desempenham um papel essencial na inicialização e no controle da motricidade voluntária. Então, basicamente, gente, a gente está falando de motricidade, tá? O núcleo da base vai estar responsável por esse processamento, inicialização, comando de motricidade. Estruturas límbicas, então, gente, a gente vê que está aqui, ó, motivação e emoção, aprendizagem e memória, que eles vão ser constituídos o quê? Por estruturas interligadas, interconectadas, que fornecem um substrato neuroanatômico
para comportamentos relacionados a essas funções. Os componentes profundos do cérebro do sistema límbico incluem amígdala e hipocampo, certo? A substância branca, que a gente já viu que é basicamente fibras que interligam as regiões, né, do cérebro, que está axônios mielinizados. E tem os tipos, tá? Nós temos os tipos de associação, comissurais, e também nós temos projeção. Qual a diferença? Vamos logo direto para a imagem, que é bem mais simples. Aqui nessa imagem a gente tem fibras de associação, que vai fazer o quê? Associação, ligação no mesmo hemisfério. Ó. Ele não sai do hemisfério. Se ele está no direito, ele só faz ligação com o direito. Não mexe nisso. E nós temos as comissurais, que fazem o quê? Vai de um lado, de um hemisfério para o outro hemisfério, mantendo uma simetria, tá? Basicamente, ele vai ligar de um lado para o outro numa região equivalente, entendeu? Vai ser como se fosse espelhado. E o outro, fibras de projeção, ele vai estar associado com regiões internas aqui do cérebro, levando ao córtex. Essa é basicamente a definição dele. Nós podemos até ler aqui. Sim, mas é bom ler, vamos lá. A gente está falando aqui sobre as de associação, que fazem o que eu falei, se ligam em regiões corticais dentro do mesmo hemisfério. Interligam diversas regiões corticais dentro do mesmo hemisfério. As comissurais conectam reciprocamente as áreas do córtex, Epa, me perdi. Sim. As fibras comissurais telencefálicas conectam reciprocamente as áreas do córtex de um hemisfério com as áreas correspondentes do hemisfério oposto. E nisso a gente vê também uma coisa, que o maior conjunto dessas fibras é o corpo caloso. Lembra o corpo caloso? Que ele fica meio... Cadê esse bonito? Bichão assim, não é? Que fica assim. Enfim. Corpo caloso, ele vai ser o maior conjunto de fibras comissurais. As fibras de projeções, como nós já sabemos, levam informações do córtex do e para o córtex cerebral, certo? O maior conjunto de fibras de projeção é a coroa radiata, que ela está na cápsula interna e contém todas as fibras que se deslocam entre os córtex, a medula espinhal e as estruturas profundas do cérebro. Então, basicamente, está conectando o quê? A coroa radiata. Do córtex, né? A medula, estruturas profundas do cérebro. E nós temos aqui agora as divisões aqui do diencéfalo, tá? O diencéfalo aqui que está dividido em tálamo, hipotálamo e subtálamo. Basicamente, o tálamo é a maior estrutura, né, do diencéfalo é o tálamo, que vai ser composto por duas massas nucleares em forma de ovo. O tálamo é uma estação de processamento. Por quê? Nucleares, gente. Nucleares. Quando é nucleares, tem presença de corpos. Presença de corpos, processamento. E nós temos informações... sim, é uma estação de processamento das informações sensoriais, tá? Com exceção das olfatórias. Mas então o tálamo vai processar informações sensoriais. E esse processamento, aliás, desempenha um papel fundamental no processamento de informações motoras, na integração de informações cognitivas e emocionais. O hipotálamo, pelo o ponto de vista funcional, ele vai fazer parte do sistema límbico. Lembra do sistema límbico? O hipotálamo faz parte dele. E ele vai desempenhar
o papel de coordenação e integração e integra funções endócrinas, tá? Função endócrina, hipotálamo. Subtálamo modula, ele faz parte dos gânglios da base e modula e integra a motricidade voluntária e tônus muscular. Então, basicamente, é isso. E quando a gente vê sobre tronco encefálico, a gente tem todas essas estruturas. Basicamente, ele está falando aqui anatomicamente, certo? Então, vamos tentar ver mais anatomicamente, como ele quer aqui nesse disparador. O tronco encefálico é um conduto que passa as informações ascendentes e descendentes entre o encéfalo e a medula. É por isso que se chama ponte, obviamente. Fornece informações sensoriais e motoras para a cabeça mediar os sentidos especiais. E temos aspectos da função cardiovascular e respiratória, da atividade cortical e da consciência. Ou seja, basicamente ele está colocando aqui a função mais do sistema nervoso autônomo, né? Aquilo que nós não controlamos, mais visceral. E o mesencéfalo, gente, a gente vai ver aqui o mesencéfalo aqui presente, certo? O mesencéfalo, ele vai estar relacionado com o reflexo visual e um centro de integração importante na via auditiva, ok? Nós temos o importante das estruturas internas do mesencéfalo inclui núcleo vermelho e substância negra. Nós temos agora sim uma relação mais anatômica, né? Aqui na ponte, aqui, ó, as fibras pontocerebelares transversais que carregam informações do núcleo pontíneo ao cerebelo oposto pelos pedúnculos cerebelares médio, tá? Então vai ter a presença de pedúnculos cerebelares médios fazendo essa conexão aqui com o cerebelo. E o bulbo vai estar aqui presente mais abaixo, né? Aliás, está aqui a ponte, né? E o bulbo vai estar presente mais aqui abaixo. E entre aqui, ó, essa região onde tem ponte, bulbo e cerebelo, nós temos a presença do quarto ventrículo, tá bom? Dividindo-os aí. E aqui está uma imagem mais certinha dele, que nós vemos aqui as regiões que saem os nervos cranianos, certo? Nós temos aqui, por exemplo, aqui é o quinto, aqui são outros nervos cranianos, aqui é o quiasma óptico, que é o segundo, mas enfim, isso é coisa mais para frente. Que basicamente eles vai ter muito essa participação aqui. E nós temos aqui a pedúnculos, certo? Cerebelares, que eles vão participar aqui, ó, de uma vista posterior. A gente vai estar vendo eles aqui. Mas anteriormente, a gente vai ver a base do pedúnculo cerebral. Deixa eu ver aqui. Tá aqui os pedúnculos cerebrais, ó. Ele fica basicamente anterior. Anteriormente, nós vemos aqui os pedúnculos cerebrais. E mais abaixo aqui nós vemos a ponte. E nós temos também ele fala das olivas, né, que se sobrepõem e tem um envolvimento na modulação da atividade motora. E o cerebelo então vai ser dividido em dois hemisférios. Uma área chamada verme do cérebro, entendeu? Dois hemisférios com uma área central chamada verme. E ele vai ser ligado ao tronco encefálico por esses pedúnculos cerebelares que eu mostrei. Cadê? Não, isso aqui são os cerebrais. Os pedúnculos cerebelares. Tá aqui, ó. Os pedúnculos cerebelares, certo? E ele vai ter função basicamente
processamento de informações sensoriais e na coordenação da motricidade voluntária. Não é ele que vai realizar o comando dos movimentos, mas ele vai, de alguma forma, estar afinando, melhorando esses sinais que vêm lá do cérebro, processando eles. Um refinamento, basicamente. E nós temos a medula espinhal, que basicamente ela vai vir com uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior nós sabemos que vem com fibras sensoriais e a parte anterior fibras motoras. E nós sabemos também que aqui ele vai, que na medula em si que começa o sistema nervoso central, ou seja, tudo isso daqui é periférico ainda. Então aqui vai vir, ele vai se dividir, né? Vai vir a raiz e vai raiz nervosa e vai chegar aqui, raiz espinhal, e vai se dividir em radículas posteriores, né? Que vai chegar para medula, na substância cinzenta. Aqui vai ter um processamento e vai sair, né, com alguma resposta ou não, né? Às vezes sim, às vezes não, dependendo do que o nosso organismo quer. Vai sair uma resposta daqui, das radículas anteriores. E nós temos a presença de gânglios. Gânglios espinhais, basicamente, são responsáveis aqui por essa porção sensitiva. São gânglios sensitivos. Existe gânglio motor? Sim, existe. Mas ele vai estar associado, ele vai ser mais raro e vai estar associado com um sistema nervoso autônomo, tá? Que eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Então, basicamente, a gente tem aqui a medula espinhal, como eu mostrei. Ela pode também subir para o cérebro e depois trazer uma resposta e daqui mesmo, e daqui, então, só daí, enviar uma resposta, certo? Nós temos aqui, como eu falei, os ventrículos, que eles fazem esse papel de nutrição, de suporte ou até mesmo amortecimento, que neles vai ter a presença do líquido cefálico raquidiano, não é isso? E vai ter basicamente, é como se fosse um espaço onde tem de fato esse líquido. E nesse líquido aqui, ele vai ter dois ventrículos laterais dois ventrículos laterais. Um vai ser mais, tá aqui, ótimo. Dois ventrículos laterais, certo? Tá aqui, ventrículos mais laterais. E nós temos um ventrículo interno. Esse ventrículo interno é chamado de terceiro. E mais abaixo, nós vamos ter um quarto ventrículo, certo? Esse quarto ventrículo, ele já está na região onde está entre o cerebelo e a ponte, certo? E basicamente, esse terceiro ventrículo, não dá para demonstrar aqui na imagem, mas o terceiro ventrículo, ele vai estar englobado pelo diencéfalo, basicamente, tá? Ele vai estar envolto pelo diencéfalo. E aqui ele mostra a divisão da nossa meninge. A meninge basicamente tem 3 divisões, tá? Dura mater, que ela pode ser dividida em camada endóstea e meningia, aracnoide e pia mater. Vamos ver direitinho. Aqui nós temos o osso, digamos que o crânio, né? Aqui vai ter um espaço extradural ou epidural, que basicamente quando tem alguma hemorragia aqui, ó, a pressão do sangramento separa a dura mater do osso, certo? A pressão do sangramento separa a dura mater do osso, mas basicamente vai ter aqui um espaço onde vai poder passar aqui algumas artérias. Aqui na camada dura mater vai ser dividida em endóstea, que é a que está mais perto do osso, e a meningia, que é, né, o restante. Vai ter um seio venoso,
que basicamente é como se fossem veias mais dilatadas, etc., para ter mais essa função de essa maior participação do sangue aqui. O espaço subdural é um espaço virtual que vai estar basicamente entre eles e a outra camada, que é a aracnoide. E a aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, vai ter um espaço chamado subaracnoide, que é onde ocorre o acidente vascular cerebral hemorrágico ou por sangramento de uma aneurisma arterial, tá? Aqui pode acontecer um AVC, um AVE. E basicamente essas são as três. E continuando aqui, agora a gente vai pra... Ai, meu pai do céu. A gente vai pra outras coisas aqui, tá? Agora o sistema nervoso periférico. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente entende que é o quê? Tudo que não está nem na medula, nem no encéfalo. Então, basicamente vai ser os nervos que vai dar um input, vai ser levado ao sistema nervoso central, onde vai ser processado, e de lá vai enviar estímulos, respostas, né? Por meio dos motores, por meio dos nervos, neurônios eferentes. E basicamente vai ser por trás, né, que vai vir os nervos sensoriais, e aqui os nervos motores ou eferentes na parte anterior vai dar a resposta, tá? Então, quem se liga aqui na parte posterior, sensitivos. Quem se liga na parte anterior, motores, tá? Aqui nós podemos ver que ele inerva a pele, o axônio. Vai até o gânglio, que ainda é periférico, onde vai estar a presença de corpos de que neurônio? Neurônio sensitivo. Ele vai levar até aqui, até a medula, e vocês estão vendo que ele está chegando, dando a informação para um interneurônio. É um neurônio que não é nem aferente nem eferente. Ele basicamente vai fazer esse papel aqui de comunicação entre eles, certo? Mas por que existe ele? Era só ligar um ao outro? É por causa que esse interneurônio vai ter um papel de processamento. Lembra que aqui no sistema nervoso central vai ter processamento? Então ele vai ser um tipo de neurônio que vai ser responsável por um processamento. Por isso que ele está aqui no meio. E ele vai entregar uma resposta ou um comando ao neurônio motor, que olha onde é que está o corpo dele. Está presente dentro da medula. Aqui, o corpo do sensitivo está presente fora da medula. Está onde? No gânglio espinhal. Então, basicamente, essa é uma diferença entre eles, tá? E nós vemos ele ligando-se ao músculo de movimento voluntário. Tem uma divisão também dos sistemas que nós vamos ver aqui, tá? Ele pode ser dividido em somático e visceral. Gente, somático é aquilo que vem de somitos, né? Aqui, ó, as fibras sensoriais somáticas ou aferentes, não quer dizer, as fibras sensoriais somáticas ou aferentes somáticas transportam informações das estruturas derivadas de somito. Então, a gente diz que o que vai ser os derivados de somito? Pele, músculo, esquelético, articulações. Mas não é só fibras sensoriais que ele tem não, tá? Ele também tem fibras somáticas, fibras motoras. Então as fibras somáticas vêm dos somitos, né? Que é o que? Pele, músculo, esquelético e articulações. Aqui, quando for somáticas motoras, ou então também chamadas de eferentes somáticas, elas vão levar essa informação à musculatura derivada de somitos. No caso, o que você vai poder movimentar? Aqui, os músculos esqueléticos. Você mexe pele? Não. Você mexe a articulação?
Não diretamente, você move indiretamente as articulações por conta que você mexe os músculos, e os músculos, aí sim você vai estar fazendo uma articulação de fato, né? Então você vai nessa lógica. E tem as viscerais. A gente viu até aqui as somáticas, vamos ver as viscerais. As viscerais, elas vão inervar o que, gente? Órgãos torácicos, abdominais e pélvicos. Em outro nome, vísceras. As fibras aferentes, ou então sensitivas, né? Elas vão levar essa informação das vísceras da região central do corpo. O nosso organismo tem que saber o que está acontecendo. Quando você sente uma dor de barriga, é porque tem fibras aferentes dentro da cavidade abdominal, torácica, que você vai perceber uma mudança no estado. E tem as fibras viscerais motoras, ou então eferentes, né? Elas são chamadas de sistema nervoso autônomo, que pode ser dividido em componentes simpáticos e parasimpáticos. Vamos resumir, vamos simplificar? Tá aqui, gente. É isso aqui que está falando. Sistema nervoso, ele vai ser dividido em somático e visceral. O somático vai afetar o quê? Aquilo que vem dos somitos, músculo, pele, articulações. E vai ter aferente, né, que é o que você vai sentir, e eferente, que é o que você vai mexer, que é o que? Músculo estriado esquelético. Quando nós falamos de sistema nervoso central, nós estamos falando o quê? No aferente e eferente também. No aferente vai ter o quê? Órgãos torácicos, abdômen, pélvico. E no eferente, o que nós podemos mexer? O que nós podemos ordenar, dar comandos nas vísceras? A gente pode dar no músculo liso, né? Nós podemos fazer os movimentos peristálticos. No músculo estriado cardíaco, porque também é involuntário, né? E glândulas, sim. Basicamente o visceral é involuntário e o somático é voluntário, tá? O músculo esquelético, o músculo estriado esquelético você mexe. Glândulas, músculo liso, estriado cardíaco você não mexe. E essa parte eferente ou motor do sistema nervoso visceral é chamada de sistema nervoso autônomo, certo? Então é isso. Sistema nervoso autônomo igual a parte eferente do sistema nervoso visceral. E nós vemos aqui que é exatamente isso que ele está falando. Ó. As fibras viscerais motoras, ou então as fibras motoras, né, do sistema nervoso visceral, são chamadas de sistema nervoso autônomo, que pode ser dividido em componentes simpático e parasimpático. Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos que ele tem essa divisão. Simpático, ele vai ser relacionado à luta ou fuga, certo? Das vísceras e da periferia. Já no parasimpático, que é de relaxamento, somente víscera, tá? Então, basicamente, se você tem aqui uma situação de luta ou fuga, não sei, viu algum leão, os seus vasos, eles vão vasoconstringir, a sua pressão vai aumentar e vai te preparar para a luta ou fuga, vai ter liberação de hormônios que vem de quê? De glândulas, né? Então, enfim. E o parasimpático vai ter o relaxamento naquele momento que você precisa relaxar para conseguir dormir, certo? Então, basicamente é isso. E nós temos os gânglios que eu já mostrei para vocês. E tem gânglio motor? Tem gânglio motor sim. A gente viu aqui, ó, gânglio sensitivo. Tem gânglio motor? Tem, gente. Aonde é que tem gânglio motor? Somente no sistema nervoso autônomo, tá? Ou seja, é nesse sistema nervoso visceral presente no sistema nervoso autônomo. E basicamente, como é que ele funciona? Geralmente, como está informado aqui, a parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo. A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é chamada de autônomo, tá? A parte aferente do visceral não é cham
Classicamente, essa é a divisão. Mas se nós formos falar funcionalmente, fisiologicamente, está integrado de maneira que pode ser considerado sistema nervoso autônomo. Vamos lá, vou explicar melhor. Desconsidere esse interneurônio, tá? Quando nós falamos de sistema nervoso autônomo, digamos que aqui está localizado o intestino, tá? Aqui é o intestino. E aí vai vir contrações, você detecta alguma coisa, certo? Vai vir no gânglio, vai passar pelo gânglio, a informação vai chegar aqui na medula. Chegando na medula, como eu disse, desconsidera esse interneurônio. Ele vai chegar então em quem? No neurônio, no neurônio motor. Esse neurônio motor, que vai estar presente, o núcleo vai estar presente aqui dentro, ele vai chegar, ele vai funcionar basicamente como um processamento, porque o sistema nervoso autônomo, basicamente ele pode ser resolvido na medula, não precisa subir ao cérebro, porque não são coisas tão complicadas, são coisas mais simples, são coisas mais involuntárias. Então, basicamente, ele faz esse processamento, faz esse papel do interneurônio aqui, basicamente. Mas ele chega até aqui no meio e ele vai precisar de um outro motor, de um outro neurônio motor. Então, vamos desenhar aqui um outro neurônio motor, certo? Está aqui o corpo dele e ele vai continuar com o seu axônio até chegar lá, não no músculo estriado esquelético, né? Mas digamos que de fato no intestino. Então é basicamente isso. Essa é uma especificidade que eu estou falando para vocês. No sistema nervoso autônomo, vai ter a participação de dois neurônios motores, de dois neurônios eferentes, tá? Um com o corpo dentro da medula e outro com o corpo fora da medula. Corpos fora da medula no sistema nervoso periférico se chama gânglio. Então vai ter gânglio motor sim, tá? Então nós temos um chamado primeiro neurônio motor e o segundo neurônio motor, certo? Então basicamente é isso. Nós temos também um nervo periférico, tá? Quando a gente tem um feixe de axônios que não está no sistema nervoso central, está no sistema nervoso periférico, ele vai ser chamado de nervo, tá? Então nós vemos aqui que um nervo, ele tem basicamente 3 camadas de mielinização, de 3 camadas de isolante mesmo. Esse tudo aqui é o nervo, ele vai ser primeiro isolado com esse chamado epineuro, né? Depois ele vai ser organizado aqui, vai ser também, né, pelo perineuro, que é uma outra camada também de isolamento. E por último, aqui onde dá para se chamar de fascículos neurais, né, ou nervosos. Calma, deixa eu ter certeza. Não. Vamos ler, vai. Os nervos periféricos são dispostos em feixes, ou fascículos, e tem 3 camadas de bainha de tecido conjuntivo. O epineuro é a camada mais externa, composta de tecido conectivo vascular, tá? Aqui, tecido conectivo vascular, que circunda os fascículos nervosos. Cada fascículo dentro do nervo é recoberto por um revestimento adicional, chamado de perineuro. Então, exatamente, o fascículo é isso daqui que eu desenhei, ó, tá? Então, o fascículo vai ser não só coberto pelo epineuro, como também pelo... Aliás, epineuro como pelo perineuro. E ali dentro, nós temos os chamados... Aliás, no fascículo nós temos o endoneuro. Essa parte aqui, o endoneuro, né? Dessa cor. O endoneuro. E essas partes mais amarelinhas aqui, ó, por exemplo, aqui são os axônios. Então nós podemos chamar de fibras, certo? Então é isso.
E lembrando que no sistema nervoso periférico vai ser a célula de Schwann que vai ser responsável por essa mielinização, certo? E quando nós falamos disso tudo, nós falamos de tipos de fibra. Basicamente vai ter os tipos A, tipo B e tipo C. O tipo A vai ser dividido em alfa, beta, delta e gama. Enquanto a B é só B e C é só C. Qual a diferença dela, gente? Quanto mais aqui, começa no A alfa e o restante só vai descendo. Descendo em quê? Descendo em espessura, né? O tamanho, a grossura dela, o calibre vai ser cada vez menor. A velocidade de propagação vai ser cada vez menor também. E tem uma especificidade na C, a bichinha. Essa daqui, ela é não mielinizada. Não mielinizada. E as fibras motoras viscerais, pós-ganglionares e algumas fibras sensoriais são classificadas como fibras C. Aliás, só lembrando, gente, eu falei que tinha dois neurônios motores, o primeiro e o segundo. O primeiro, como vem antes dos gânglios motores, é chamado de pré-ganglionar. E o segundo, que de fato chega lá no órgão-alvo, é o pós-ganglionar, certo? Então ele está dizendo que onde é que está presente? Nesses tipos de fibra viscerais motoras, pós-ganglionares, certo? Eu fiz também uma tabelinha aqui para a gente ver os tipos de fibra, certo? As fibras, nós temos a... Não, calma. Essa daqui. Isso. Mas olha só, aqui ó, outra tabelinha, viu? Tira foto para qualquer coisa precisar. Mas nós temos os tipos. Ela é a mais rápida, tipo A, e calibrosa, certo? Então, propriocepção é responsável, a alfa é responsável por isso. A beta, vibração, pressão. A gama, dor, temperatura. A delta, tônus muscular. A fibra C está relacionada às viscerais pré-ganglionares, ou seja, o primeiro neurônio motor do sistema nervoso autônomo. E a C, motoras viscerais pós-ganglionares. A dor vai ser relacionada, aliás, a sensitiva dele, né, vai ser relacionada à dor difusa e ela é desmielinizada. E nós temos aqui receptores, sim, os receptores são o que? Detectam informações e traduzem, levando para o sistema nervoso central, certo? Transformando em sinalização elétrica. E cada receptor tem um campo receptivo que nos permite discriminar a localização do estímulo sensorial. E nós temos o tipo de classificação, tá? Aliás, aqui em cima está falando de tipo cada neurônio vai realmente nos indicar em que região do corpo. Nós temos aqui uma classificação, tá? De fonte do estímulo. Ou então uma classificação pelo modo de detecção. Quando nós falamos de fonte do estímulo, se ele é externo ou interno, certo? Tem os chamados estereoceptores que ficam por fora, né? Está relacionado a dor, temperatura, tato, pressão, tudo que você vê com o meio externo. E nós temos o relacionado a proprioceptores. Gente, proprioceptores está relacionado a propriocepção. Propriocepção é aquela relação que eu falei, que você está de olhos fechados, mas sabe exatamente onde é que está o seu dedo, a ponta do seu dedo, a ponto de você poder tocar na ponta do seu nariz de olhos fechados, porque você tem essa noção espacial, essa consciência, tá? E ela está relacionado, aqui ó, posição do corpo e da motricidade. Está relacionado basicamente aos músculos estriados esqueléticos, geralmente. Os interoceptores monitoram os eventos internos do corpo, ou seja, nós estamos falando de fonte do estímulo, se é externa ou interna, mas ele basicamente é dividido em 3. Esteroceptores, que é o que situa com o meio, proprioceptores
que tem essa consciência de posição do corpo, e os enteroceptores. Se eu não me engano, enterócitos é o nome das células do intestino. Então, basicamente, monitora eventos internos do corpo, como sensação de movimento do intestino. O modo de detecção ela pode ser agrupado também em categorias, né, como modo de detecção: quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores e nociceptores. Basicamente, o nome é indutivo, gente. O químico, ele detecta o quê? Moléculas que vão se ligar ao receptor. Vai sentir, por exemplo, molécula. Quando a gente sente um cheiro, aqui, bulbo olfatório, quando a gente sente o cheiro é porque está chegando molécula daquele alimento, ou até mesmo do cocôzinho que você sente o cheiro, está chegando lá no seu bulbo olfatório. E você está sentindo porque uma molécula está chegando lá. Então o quimiorreceptor, basicamente, ele vai ter essa percepção, tá? E tá aqui, quimiorreceptores, substância. Fotorreceptores, luz. Termorreceptores, vai reagir à temperatura. Mecanorreceptores, a estímulos mecânicos. E nociceptores está uma seringa, mas está relacionado a danos, né? Danos pode ser também queimaduras ou cortes, lesões, certo? Então aqui ele está relacionando os esteroceptores com dor, temperatura, tato, pressão, tudo que nós podemos ver com o ambiente externo, basicamente. E proprioceptores, movimento, posição articular. E os enteroceptores, movimento do intestino e também pH do sangue, certo? Nós temos alguns tipos, tá, de receptores. As áreas da pele, a partir das quais a sensação é percebida, são chamadas de campos receptivos. Então, tem regiões que são chamadas de campos receptivos, que vão ser regiões da pele, em que nós vamos sentir e perceber essas sensações. As pontas dos dedos, por exemplo, têm uma elevada densidade de pequenos campos receptivos, vários campos de contato, e o que permite uma discriminação fina, certo? O que vai permitir uma discriminação fina? Você ter aquele tato epicrítico, sensível. Vai ser grande quantidade de pequenos campos receptivos. É como uma escovinha, né? Uma escovinha com vários dentes. E os campos receptores das costas são muito grandes, são muito grosseiros e não vai ter toda essa sensibilidade. E também eles vão ser encapsulados ou não encapsulados, certo? Basicamente, a cápsula é uma parte integrante dessa estrutura de alguns desses receptores e está ligada a uma forma como eles detectam a informação sensorial, certo? Nós vamos ver aqui, Nós temos os receptores de folículo piloso, deixa eu mostrar na imagem. Basicamente, eles se enrolam aqui ao redor do folículo, ou se enrolam ao redor do pelo, e vai sentir quando esfrega ali, é por isso que você sente quando passa só no seu cabelinho aí, no seu pelo, entendeu? Você já sente, por causa que vai movimentar o pelo e vai sentir essa movimentação por meio desse tipo de célula que é, receptores dos folículos pilosos, sério? E ele vai ter vai ser mecanorreceptor, claro, que vai ser ao toque, e é sensíveis ao toque de adaptação rápida. Terminação de Merkel, gente, ele vai estar localizado na camada basal da epiderme, são mecanorreceptores e são de ação lenta, sensíveis à pressão, vibração de baixa frequência, certo? Basicamente, todos esses daqui vão estar relacionados ao tato mais fino.
como corpúsculos de Mense. Esses receptores encapsulados são compostos de uma pilha de células epiteliais, a qual axônios são enrolados, são de adaptação rápida e sensíveis ao toque leve. Então, basicamente está aqui. Essas daqui são as terminações, cadê? Os díscaros de Merkel, aqui sem cápsulas, ele está peladinho. E aqui, esse outro, cadê? Corpúsculos de Mense, está encapsulado, mas também está numa região mais superficial. Ao contrário desse daqui, ó. Terminações de Ruffini, que está já na hipoderme, e também de Pacini, que está basicamente na derme. Esses aqui, basicamente, também estão na derme. Mas, na verdade, ele está na parte basal da epiderme, tá? Foi o que está escrito, não é isso? Ou seja, eles meio que adentram um pouco, então eles estão lá em contato com a epiderme. Aqui, como diz, camada basal da epiderme. E agora, então esses estão relacionados ao tato fino, epicrítico, mais superficial. Nós temos outros que vão estar relacionados ao tato protopático, que são corpúsculos de Pacini, de Ruffin, que vão ser esses receptores encapsulados também. Basicamente, só quem não é encapsulado é Merkel e o folículo piloso. E estão localizados mais profundos, na hipoderme. São compostos por camadas concêntricas de células epiteliais. São de adaptação muito rápida, portanto podem responder a estímulos, mudam rapidamente. O corpus Pacini detecta vibrações. Ruffini tem uma cápsula fina, uma malha de fibra de colágeno, longitudinal interior da cápsula. As fibras sensoriais se ramificam ao longo dos fios de fibras do colágeno. São adaptação lenta e detectam distensões e pressão à pele. E por último, os nossos receptores são terminações nervosas livres, ou seja, sem cápsula, tá? Que respondem a dano tecidual ou estímulos que possam resultar em danos teciduais, né? Pode detectar estímulos mecânicos, como beliscão, e térmicos, bem como moléculas também, tá? Por exemplo, histamina, porque a histamina vai ser o quê? Vai ser liberada quando tem uma presença de lesão tecidual. E nós temos aqui os proprioceptores, como já foi falado, proprioceptores, enteroceptores, que já foi falado também, mas olha só, nos enteroceptores, que são aqueles que vão estar associados dentro das vísceras e tudo mais, né? Vai ter aquele relacionar o que você está sentindo, né? Sensação, informar ao nosso sistema nervoso a sensação que nós temos por dentro. Então eles são mecanorreceptores, podendo, por exemplo, alterações na pressão sanguínea, no arco da aorta, também movimentações do intestino. Quimiorreceptores vai estar associado com o quê? Mudança no pH. Vai poder detectar isso. E nossos receptores, que pode indicar uma distensão de um órgão. Cólica abdominal é um exemplo. Ou seja, é um perigo a uma lesão, né? Um dano tecidual. Nós temos sobre as terminações efetoras, que basicamente tem a junção neuromuscular, ou então também chamada de placa motora. Basicamente vai ser o quê? Sinapse química entre essas fibras nervosas motoras e as fibras musculares, certo? Então basicamente é isso daqui, gente. Chega uma ordem pelo neurônio, então tá aqui a junção neuromuscular ou placa motora, que vai ser participação de quê? Do nervo motor com um músculo estriado esquelético. Então nós temos aqui
um pouco mais. O neurônio motor e as fibras musculares que inervam são chamados de unidade motora, certo? Então, se você pega o neurônio motor todinho e a fibra muscular todinha, vai ser chamado de unidade motora. A junção neuromuscular tem 3 componentes. As terminações axonais, né, o finalzinho do axônio, do neurônio motor, a membrana pós-sináptica do músculo esquelético e a célula de Schwann associada. O que tem a ver célula de Schwann aqui do nada nesse rolê? A gente está vendo aqui o neurônio, está vendo aqui a fibra muscular, mas onde é que está a célula de Schwann? Basicamente, ela vai ser responsável por quê? Mielinização. Tá vendo essa mielinização? Entre uma fibra muscular e uma fibra nervosa aqui, vai ter o quê? Uma fenda sináptica, gente. Nessa fenda sináptica vai ser um espaço entre eles, onde essa mielina vai fazer um papel de recobrir, tá? Vai tipo fazer um encapsulamento aqui dessa fenda sináptica também. Então, essa é a participação da célula de Schwann, que vai ser uma célula mielinizadora do sistema nervoso periférico. Aqui, ó, a extremidade da célula de Schwann forma uma cobertura sobre a fenda sináptica. E ele está falando aqui como é que vai acontecer, tá? Basicamente, está escrito. Então, vamos ler. Primeiro vai ter um potencial de ação, que vai ocasionar a abertura do canal de cálcio. Ocasionando a abertura do canal de cálcio, vai ter a liberação de vesículas cheias de neurotransmissores. Um neurotransmissor muito importante, acetilcolina, ACH, na fenda sináptica, que se liga aos receptores, fazendo canais iônicos se abrirem. Então, basicamente, ele vai se ligar aqui, né, aos receptores aqui de sódio, que vai despolarizar essa célula, ocorrendo a abertura dos canais de cálcio, e o canal de cálcio é o suficiente para ocasionar a contração muscular. Então, é esse rolê todo até chegar numa contração daquele músculo. E ele fala do sistema nervoso visceral, que basicamente nós já falamos, né? Então, vamos ver um pouco mais sobre as questões, então, logo. Nas questões nós temos... então, vamos lá. Vamos de uma por uma, né? A partir da 26. Na 26 nós temos a pergunta. O cérebro é composto por telencéfalo e diencéfalo que se origina na porção anterior do tubo neural. Poxa, verdadeiro demais. Se origina no tubo neural. E o cérebro é composto por telencéfalo e diencéfalo. Os hemisférios cerebrais humanos são totalmente simétricos, quanto em anatomia quanto em função. Ele é basicamente simétrico quanto em anatomia, mas quanto função, não. Ele é muito diferenciado de um para o outro. Até mesmo a área da linguagem pode ser predominante em um do que no outro. De um hemisfério do que no outro. Giro pré-central está localizado no lobo frontal, correto. E corresponde à área motora primária. Que está corretíssimo, tudo correto, tá, gente? O sulco lateral separa o lobo frontal do lobo temporal. Verdade, gente. O sulco lateral, como a gente vê, vai fazer isso. O lobo parietal abriga o giro pós-central. Verdade. Responsável pela área somatosensorial primária. Verdade. Vai ser responsável por essa questão de sensorial das regiões dos somitos, pele, músculo, etc. Articulação. Sulco parieto-occipital separa o lobo parietal do occipital. Sim, o próprio nome já diz, né? A substância branca cerebral contém axônios mielinizados e conecta diferentes regiões do encéfalo. Corretíssimo. Corretíssimo. A gente viu que vai ter aqueles tipos de fibras, né? Cadê? De comissura, associação, projeção.
que vai fazer basicamente esse papel. Os gânglios da base e o sistema límbico são formados predominantemente de substância branca. Não, os gânglios da base do sistema límbico são basicamente regiões de processamento. Então, não, são regiões de substância cinza, porque tem corpos celulares, certo? O corpo caloso. O corpo caloso é a maior estrutura de fibras comissurais do encéfalo. Verdade, tá até aqui, ó. Corpo caloso, cadê, ó? Maior conjunto de fibras comissurais, corpo caloso. O hipotálamo faz parte estruturalmente do diencéfalo e funcionalmente do sistema límbico. Verdadeiro. Os nervos cranianos participam da condução de informações sensoriais. Certo, nós temos aqui, por exemplo, um sistema... Nós temos aqueles nervos cranianos mistos, motores e sensitivos. E de sentidos especiais, sim. Visão, audição, são sentidos especiais, que são considerados únicos. Ao contrário do tato, propriocepção, enfim. O mesencéfalo é a porção mais superior do tronco encefálico, verdade. Abriga colículos superior e inferior. Verdade, sim. Os pedúnculos cerebrais. Aliás, a gente nem vê esse colículo, né? Mas enfim. Os pedúnculos cerebrais estão localizados na face posterior do mesencéfalo. Pedúnculos cerebrais, não confundir com cerebrais. Cerebrais acho que está posterior, mas o cerebrais está anterior. Então, falso. As radículas posteriores da medula espinhal carregam fibras sensitivas. Verdade, posterior é sensitiva e anterior motor. As radículas anteriores da medula espinhal contêm axônios motores. Verdadeiríssimo. E verdadeira. Os gânglios espinhais estão localizados na raiz ventral da medula e contém neurônios motores. Os gânglios, eles estão localizados na raiz ventral? Não, gente. Os gânglios espinhais, ele está basicamente associado aos neurônios sensitivos, que estão na região posterior. E quando a gente fala dos gânglios motores, não, mas aí são gânglios motores, eles são exceções. Então, tipo, seria chamado gânglios motores e não meramente espinhais, tá? E contém neurônios motores. Não, os gânglios espinhais contêm neurônios sensitivos. Os nervos espinhais fazem parte do sistema nervoso periférico? Se ele está fora da medula, sim, é periférico. O sistema nervoso autônomo não possui fibras aferentes sensoriais. Isso aqui é um pouco controverso, mas no gabarito ele coloca como... Aliás, ele coloca como falso, tá? Ele coloca que o sistema autônomo possui fibras aferentes que vão informar o estado dos órgãos internos, certo? Mas e aquilo que a gente viu, né? Isso daqui, que o sistema autônomo é a região eferente do sistema nervoso visceral. Eu perguntei isso para o chat e basicamente ele respondeu que tem uma divisão anatômica clássica, que é esta daqui, mas a divisão mais fisiológica, funcional, seria que isso daqui é falso, que realmente tem ali, para você ter uma regulação, por exemplo, da pressão sanguínea da região abdominal, você vai primeiro ter que saber
se a pressão tá alta, tá baixa, então para ter alguma, basicamente tem que estar sabendo o que está fazendo. Então ele associa tudo isso, certo? Então ele considerou como falso essa daqui. O sistema nervoso simpático e parasimpático trabalham juntos na regulação involuntária do organismo. Verdade. O sistema nervoso autônomo depende de sinapses intermediárias nos gânglios antes de agir nos órgãos-alvos. Verdadeiro, gente. Basicamente, lembra que o sistema nervoso autônomo ele vai ter uma sinapse intermediária antes de agir nos órgãos-alvos, que basicamente é o que eu falei, que aqui, cadê? Que aqui ele teria que teria um gânglio motor, ou seja, aqui vai ter uma sinapse, né? Porque vai ter 2 neurônios aqui, então vai ter uma sinapse aqui antes de agir de fato no órgão-alvo, tá? Isso quando nós estamos falando de sistema autônomo. Isso, sistema nervoso autônomo. A principal função do sistema autônomo é a regulação de músculos esqueléticos? Não, autônomo é sobre vísceras, né? Receptores sensoriais funcionam como transdutores ao converter estímulos em impulsos. Sim, é isso que ele faz. Ele sente uma pressão, algum toque e avisa isso por meio de impulsos elétricos, né? 48. Quimiorreceptores são responsáveis por detectar temperatura e dor. No gabarito aqui ele mostra como odor, ou seja, como se fosse um erro de digitação. Deveria ser odor ao invés de dor, tá? Mas basicamente, quem é responsável por detectar temperatura? Voltando lá, nós vamos ver o tipo de receptor. São os termorreceptores. São os termorreceptores, não químio. E o odor seria sim os químios, não é isso? Por causa que está associado com a substância que você sente o cheiro ou não, né? Então, de fato, está no bulbo olfatório, por exemplo. Mas então está falso, por causa da temperatura. Os receptores da pele incluem modalidades como tato epicrítico, dor e temperatura. Certinho. Junção neuromuscular é uma sinapse química entre o nervo motor e a fibra muscular. Certo, tudo certo. Então é isso aí, galerinha. Valeu aí por assistir. E quem quiser aí ajudar pro meu café ou creme crack, né? Tá aqui também. Vai estar na descrição ali, caso queira ajudar. Caso não, tudo bem. Um beijo no coração. Obrigado pela atenção. E até mais.